A liberdade nos Países Baixos. Os ensinos de Lutero encontraram terreno propício nos Países Baixos, e ali surgiram homens fiéis para pregar o Evangelho. Poucos países suportaram perseguição tão terrível quanto lá. Na Alemanha, os príncipes fizeram uma barreira contra essa tirania. Mas nos Países Baixos, ler a Bíblia, ouvir, pregar ou mesmo falar a respeito da Bíblia era incorrer a pena de morte pela tortura. Orar a Deus secretamente, deixar de curvar-se perante as imagens, cantar os salmos, pena de morte. Mesmo os que renunciassem, entre aspas, seus erros, eram condenados a morrer, os homens à espada e as mulheres a serem enterradas vivas. Jovens se deitavam vivas na sepultura como se estivessem entrando no quarto para dormir, ou saíam para o cadafalso ou para a fogueira com seus melhores vestidos, como se estivessem indo para o casamento. Numa ocasião, uma família inteira foi acusada de não comparecer à missa e de fazer o culto em casa. Quando foram examinados, o menino mais novo disse: "Nós ajoelhamos e oramos para que Deus nos ilumine e perdoe os pecados. Oramos pelo soberano, pelo rei, para que o seu reino seja próspero. Oramos pelos juízes, pelos magistrados, para que Deus os guarde." Alguns dos juízes que estavam ouvindo isso ficaram profundamente comovidos. Mesmo assim, o pai e um dos filhos foram condenados à fogueira. O Novo Testamento foi traduzido para a língua dinamarquesa e lá circulou amplamente. Os esforços feitos pelos romanistas a fim de destruir a obra na Dinamarca não tiveram resultado, e sim estenderam a obra. E não muito depois, a Dinamarca declarava aceitar a fé reformada. Na Suécia, o rei aceitou a fé protestante. E não muito tempo depois, a Assembleia Nacional declarou-se a favor da fé protestante. O Novo Testamento foi traduzido para o sueco e, atendendo ao desejo do rei, traduziram a Bíblia inteira. Pela primeira vez, o povo da Suécia recebeu a palavra de Deus. E foi ordenado pela dieta que todo o reino os pastores explicassem as Escrituras e que fosse ensinado para as crianças nas escolas a ler a Bíblia. Longe de serem analfabetos, sectaristas, controversistas, ruidosos, os reformadores eram homens que haviam estudado a palavra de Deus e sabiam como manejar as armas com que supria o arsenal da Escritura. Com respeito à erudição, antecipavam-se a seu tempo. Eram eruditos verdadeiramente. Ininterrupta e seguramente as trevas da ignorância e superstição foram dissipadas pela bem-aventurada luz do Evangelho.